वो दिन तेरे प्यारे थे Estes dias também são muito adoráveis. O dia quando Baba estava conosco, o dia em que Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Bap-Dada, 4 de novembro de 2001. O método fácil para agradar Bap-Dada é um coração honesto. राशि करने का सहज O Senhor fica satisfeito com um coração honesto. Sejam verdadeiros em toda situação, toda ação. Verdade é grandeza. Aqueles que têm um coração honesto constantemente nos seus pensamentos, palavras, ações, relacionamentos e conexões, serão Rasyukti, aquele que conhece todos os segredos. Ou seja, aqueles que entendem os segredos e agem e se movem de acordo. O sinal de ser Rasyukti, reconhecer em que extensão você é Rasyukti, रासयुक्त है उसके परखने की निशानी है é que conhecer o segredo, enquanto conhecendo os segredos, você nunca ficará chateado com o seu próprio estágio. अपने स्वस्थिति से Ou नाराज seja, você nunca ficará desanimado. O som do português está ok? Aqui é Ricardo traduzindo hoje. E você nunca ficará chateado com ninguém através de seus pensamentos, atitude, consciência ou visão. स्मृति से दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेंगे Porque aqueles que conhecem a sua própria natureza e sanskars, bem como dos outros, são Rasyukti. Então, o som do português está ok. Acho que no chat não dá para vocês escreverem, mas se alguém tiver meu WhatsApp, por favor. संयुक्त भाव को राशि करने की विधि है Portanto, a forma de agradar o Pai é mover-se enquanto sendo Rasyukti. E ser Rasyukti Yukti significa não ficar chateado consigo ou chatear os outros. औरों को नाराज
Filhos, eu estou sempre com vocês. Avyakti Parivar, uma família de anjos unidos no amor por um. Transformação dos velhos sanskars e velha natureza. Transformem os sanskars serem atraídos ao corpo. A fim de transformarem os sanskars serem atraídos ao corpo, que puxa vocês contra seu desejo consciente, prestem atenção a duas coisas principais. Olhem para o caráter divino de todos. E 2, olhem para o ser vivo. Este é o esforço principal que é necessário no momento presente. Agora, a irmã vai ler agora, mas foi o que eu acabei de traduzir já. Ela está lendo em inglês. In order to transform the sanskar of being attracted to the body, which pulls you against your conscious wish, pay attention to two main things. Agora que eu estou vendo que responderam no WhatsApp. Tá bom, obrigado. Obrigado aos que responderam. Então, ela está lendo o inglês, o texto que foi traduzido agora. Então, este é o esforço principal que é necessário no momento presente. Om Shanti. Formação dos velhos sanskars e velha natureza. Transforme os sanskars serem atraídos ao corpo. Om Mohini Didi. Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Bem-vindos ao mês de novembro. Hoje é o dia 1º. Estamos começando uma nova série. Não apenas uma nova série, mas teremos uma série especial depois disso com o irmão Ken. Teremos muitos tesouros hoje. Então, hoje vamos começar o dia 1, transformação dos velhos sanskars e velha natureza. Transforme os sanskars de ser atraído ao corpo. Agora, vamos ouvir Mohini Didi. Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Baba fala tão pouco, mas fala tanto. E Baba fala de um bom intelecto, que um vasilhame dourado é necessário para manter o que Baba fala. Ras Yukt, Ras significa significado. Às vezes é traduzido como segredo, mas está mais ligado à importância, qual o significado. Eu sinto que, para mim, eu tendo a me identificar com isso. Se eu compreendo o significado de tudo, qualquer que seja o Ras, então internamente você nunca fica chateado ou desanimado consigo. Ou seja, tudo agora começa com o eu. Então, você fala algo com a sua atitude, mas às vezes pode haver algo que chateia. E aí a falta de contentamento, quando há falta de contentamento com eu, outros também não ficam contentes comigo. O que eu preciso fazer para praticar isso? Tenho que ver qual o significado. E também, da lição de casa de ontem, há duas coisas. Um aspecto é transformar do negativo para o positivo. Outra é cultivar.
Em inglês é dito sobre natureza. Em Hindi é falado de Swabhav. Quando seu sentimento, seu bhavna, são de amor, respeito. Quando há muito amor no seu bhavna em relação aos outros, pelo menos por si mesmo, então os pensamentos que você tem, Swabhav significa os seus sentimentos puros. Isso vai criar sentimentos puros do coração. E então, os pensamentos que você tem, eles vêm desse autorrespeito, do meu estado eterno de amor. É como um novo sanskar, sanskars diferentes que emergem. Nessa época, nós estamos transformando sanskars, mas também estamos criando novos sanskars. E na extensão em que imediatamente eu primeiro transformo o meu pensamento, então isso reflete na atitude, na forma como eu falo. Tem que haver uma transformação nesse nível. E aí isso vai então haver transformação nos sanskars, porque os sanskars são criados por algum tipo de ação. E esses sanskars então emergem com a nossa natureza, os nossos pensamentos. Então é algo muito sutil. Pode parecer, ok, eu mudo minha natureza, meus sanskars, mas é bom entender a partir de onde o que está emergindo em mim, na forma da minha natureza, isso vem dos meus sentimentos. Então, não permita que seus sentimentos rapidamente sejam afetados pelos velhos sanskars. Mas prestem atenção nessa idade da confluência, especialmente nessa última parte da confluência, para criar os sanskars, e os quais Baba chama de sanskars puros e divinos, da idade do ouro. Então, o meu Swabhav, meus sentimentos puros, eles me ajudam no que quer que eu diga, faça. Vai haver poder da pureza neles. Então, os sanskars que eu estou criando são puros e divinos. Se nós nos concentrarmos mais em criar, e conforme eu crio, a transformação acontece. Porque eu sempre penso, nós temos conhecimento agora. Então, por meio do conhecimento, na extensão que eu utilizo, eu consigo criar novos sanskars, não apenas mudar do negativo ao positivo. E isso, então, se torna a minha natureza. Você pode conectar com as versões de Baba também, de Hasyut, de internamente ter contentamento, não ficar chateado consigo primeiro. Primeiro eu fico chateado comigo, e aí o que eu faço pode chatear outros. Eu gosto de fazer esforço de uma maneira muito positiva, com base no conhecimento. Então, mas se eu tenho um pensamento negativo, eu primeiro tenho que transformar isso. Mas mais que isso, por que eu não crio novos pensamentos positivos? Pensamentos de ser um doador, qualquer outra qualidade. E então esses pensamentos se tornam ação. E eles se tornam então sanskars, e dos sanskars, novamente, os sentimentos e o swabhava, a natureza, emerge. É como um ciclo. Então, eu sinto que
temos que entender. A lição de casa de hoje é parecida com a de amanhã. Não olhar como Baba disse, olhar da frase que apareceu agora há pouco na tela, olhar para o caráter divino, não olhar para o corpo, mas para o caráter divino. Olhar para as características desse caráter. Alguém disse para mim ontem, às vezes vocês não percebem as especialidades das almas. Se observamos as especialidades da alma, isso é bom para mim e para o outro. Inconscientemente também, você pode ficar preso no corpo, o rosto do corpo, mas o que Baba diz é o que você precisa fazer. Olhe para aquele que não tem imagem. Então, Baba usa a palavra Mitra, singular, uma alma, ponto de luz singular, e olhe para o caráter, a característica daquela alma. Então, eu sinto o que estamos olhando. Não são as ações normais, aquilo que é comum, essas questões regulares, mas se olharmos para a pessoa como uma alma que não tem uma imagem, e olhando também para o caráter, porque cada alma tem qualidades especiais e seu caráter é baseado nisso. Então, se eu mantenho essa visão, então eu transformo a minha forma de pensar, natureza e sanskars por meio disso. Então, Baba nos dá um yukti a cada dia sobre o que fazer. Então, se praticamos isso, então a transformação acontece. E eu estou certo, todos devem sentir, quando pensamos na nossa visão, atitude, com essa prática, começamos a ter esse essa mudança de significado para amanhã teremos essa lição de casa dupla, de ver esse novo significado em tudo, em cada cena do drama. E a outra lição, assimilar essa natureza de olhar para a alma e também para as características especiais daquela alma. Om Shanti. Então, vamos ver se dá tempo de ler aqui. Transformação de velhos sanskars e natureza velha. Transforme o sanskar de ser atraído ao corpo, a fim de transformar o sanskar de ser atraído ao corpo, que puxa você contra o seu desejo consciente. Preste atenção a duas coisas principais. Primeiro, olhe para o caráter divino de todos. E 2, olhe para o ser vivo. Este é o esforço principal que é necessário no momento presente. Um Shanti Avyakti Parivar. Antes de começarmos uma nova série com o Ken, gostaria de anunciar sobre o programa de duplos estrangeiros. Eu também fiz isso ontem e enviamos a agenda por e-mail, mas vamos ver novamente. É bem interessante. Amanhã eles mudaram a sessão e vai ser com o irmão Brij Mohan. E devido será à noite, mas nós vamos passar às 8h30 horário de Nova York amanhã. Aqueles que quiserem se beneficiar, faremos a tradução para espanhol e na extensão que seja possível.
4, 5, 6 de novembro, a cada dia teremos algo. Na 4 e 5, 6, 8 e meia da manhã, horário de Nova York. Vocês podem participar, se beneficiar da sessão para duplos estrangeiros em Madhuban. E agora, agora para algo novo. Estamos muito gratos que nosso querido irmão Ken está dedicando esse tempo para estar conosco em Avyakti Parivar. Alguns já conhecem ele bem, alguns podem ser bem novos. Então, definitivamente, queremos que todos conheçam ele. Antes de eu começar, eu gostaria de mencionar que essa faz parte da jornada Vyakti. Embora o Ken viaje para diferentes países, ainda assim ele se compromete para estar com a Vyakti Parivar pela maioria dos dias, quase 20 dias. Então, somos muito gratos a ele. Quando ele estiver viajando, vamos fazer a jornada Vyakti com a Vyakti Baptada encontrando com os duplos estrangeiros, mas na maioria dos dias teremos esse momento com o Ken. Então, vamos saber um pouco mais do nosso querido anjo Ken. E então, vamos saudá-lo. Ken foi um dos primeiros alunos a emergir em 75. Ele tinha 22 anos na época. E ele originalmente da Austrália. Ele estudou meditação em Londres e voltou para a Austrália, abriu alguns centros de meditação na Austrália, e então ele foi convidado para ir ao Brasil. E desde então ele está baseado na América do Sul e é o coordenador de área da Brahma Kumaris para aquele continente. E o Ken, eu diria, é uma pessoa extraordinária, porque para tudo que ele dedica a sua mente, ele é capaz de criar as coisas da maior qualidade. É uma pessoa com a dádiva de ser um grande professor e comunicador. Mas ele também é um grande escritor, escreveu 16 livros em inglês, português, espanhol, e também é um grande músico. Hoje ele está sem o seu violão, mas no seu coração ele gostaria de cantar uma música também. E também é um consultor empresarial. No Brasil, ele já trabalhou com as instâncias mais elevadas do governo, empresas, e também o governo do México, pessoas desse nível. Então, vamos saudá-lo. Brother Ken. Uau. Obrigado ao Charlie, que era quem estava narrando a apresentação do Ken, Shanti. Shanti, Brother Ken, bem-vindo ao Vyakti Parivar. Aqui está uma rosa, para uma rosa. Obrigado, adorável. Estávamos aguardando você aqui no Vyakti Parivar já há algum tempo. E vamos... O drama é maravilhoso. Que tivemos um programa maravilhoso recentemente com ele em Peace Village, mas Baba multiplicou isso. Bem-vindo nessa nova série. Obrigado, bem-vindo ao Vyakti Parivar. Muito obrigado. Quando eu estive em Peace Village, infelizmente eu tive Covid, então eu não pude estar nos programas presencialmente. Aqui estou eu, muito obrigado. Shanti, Brother Ken, bem-vindo. Eu tenho que dizer que é sempre entusiasmante quando temos uma nova série começando. Estou certo que todos aqui no Vyakti Parivar estão entusiasmados por essa série. Sempre temos nossa Mohini Didi querida como nosso recurso principal, mas junto com isso é tão bom ver nossos seniors que são como diamantes compartilhando conosco. Então, saudações calorosas para você.
houve um belo retiro que você coordenou algumas semanas em Peace Village, liderança baseada em Dharna. Eu conversei com algumas almas, elas disseram quão maravilhoso foi. Então, esperamos que você vai nos dar um relance daquilo no Avyakti Parivar. Então, bem-vindas calorosas. Queremos ver seus envolvimentos e compartilhamentos. Muito obrigado, as irmãs. A realidade, muito obrigado, Bumi Ben, por organizar isso, também por Mohini Didi, por graciosamente abrir esse espaço no programa. Antes de começarmos, Ken, temos um presente de boas-vindas para você. Muitas bênçãos de Bapdada e das Dades. Aqui vamos nós. Avyakti Parivar dá as boas-vindas ao irmão Ken, aquele que fala e compartilha as versões de Deus. Like moths plunging towards the flame, we journey to our home again. Like flowers open to catch the sun, our minds are open. Bapdada está feliz em ver você. Muito bom. Você acumulou multimilhões em cada passo que deu. Bapdada está dando multimilhões de vezes de congratulações. You gave us back our inner sight. You found us broken and full of shame. You gave us back our crowns again. To have you. Ken cantando uma de suas músicas diante de Bapdada. There's only one. My only thought is to be with the one. To open my eyes to see the one. For my heart to feel the love of one. To hear the voice. I feel that the language of God is. Eu sinto que a língua de Deus é amor e silêncio mais que palavras. Quando eu percebi a primeira vez que eu estava apaixonado por Deus, Ele estava lá para mim, eu não pensei demais. Foi simplesmente uma troca profunda de amor. Eu estava sendo banhado na sua luz. E depois de voltar, eu escrevi essa letra no papel. E aí virou uma música. A chuva mais fresca nunca poderia mudar, trazer a mudança de coração que você trouxe para mim. A canção mais doce nunca poderia dizer as palavras de amor que eu quero dizer para você. So Ken, whatever he puts his mind. Então, no que quer que o Charlie
o Ken põe a sua mente, ele coloca atenção completa e desenvolve na qualidade máxima, fundo no seu coração, está o seu relacionamento com Deus. E eu sinto que ele seria o primeiro a dizer que é o relacionamento de Deus com ele que o motivou para a sua vida extraordinária, que ele viajou pelo mundo inteiro, ensinando, encontrando milhares de pessoas e compartilhando o Raja Yoga antigo desse grande país. Era um programa na Índia que o Charlie estava apresentando o Ken. Baba diz que o Ken, no que quer que ele começou, quando ele começou a sua renúncia, ser um bom aluno, ele não apenas foi consistente em tudo isso, mas ele sempre avançou com essa vontade para ajudar a família da forma como seja possível. Muito amor, lembranças para o irmão Ken a partir de Baba. Obrigado pela sua inspiração, pela sua vida e amor. Obrigado pelo seu reconhecimento daquele lá no alto. É bom, Bapdada está feliz. Você é aquele com a bênção de ser imortal. Desde o nascimento você recebeu a bênção imortal. Você tem sido imortal, você permanecerá imortal. Ok? Om Shanti. Om Shanti. O que eu posso dizer depois de ver tudo isso? Eu me lembrei de tantas cenas belas, com Baba e com a família, com os seniors. Mohini costumava vir ao Brasil todo ano, por muitos anos. Não apenas Brasil, mas outros países da América do Sul também. Nós viajamos juntos muitas vezes. E, como foi mencionado no início, Sister Bhumi me pediu para compartilhar alguns pensamentos do curso Liderança Baseada em Dharma, de uma forma resumida, porque ele foi criado para ajudar nossos instrumentos a coordenar os centros e países, departamentos no serviço. Então, o curso, basicamente, ele tem 9 sessões, dura 3 dias, é bem intenso. E é claro, o que Baba fala quando ele fala de liderança, ele não usa a palavra, ele fala sobre ser instrumentos, ele fala sobre ser mestres do jardim, da loja, ele fala sobre sermos tutores e assim por diante. Mas é muito claro em cada Murli, quase, como o Baba quer que ajudemos e tratemos os outros, quando interagimos com outros, com aqueles que nós vivemos ou não. Eu sempre costumava dizer, se você quer entender sobre como viver com outros, veja o que Baba fala para os do Baniwasis nas Murlis, porque ele sempre tinha grandes expectativas nos Madhubaniwasis, e ele dava todos os tipos de yuktis e dicas sobre como viver juntos e servir juntos. Então, de certa forma, cada Murli fala como deveríamos ser conosco mesmo e com os outros. No curso, nós falamos
como o Baba fala, aborda diferentes aspectos da liderança. Há uma Murli. Eu começo o curso com uma Murli Avyakti, que Baba fala sobre 8 ou 9 diferentes qualidades que ele espera de nós como instrumentos, apenas para mostrar quão rico é o conteúdo de Baba e as expectativas elevadas que ele tem em nós. E também nós olhamos para esse mundo caótico que vivemos, como podemos interagir com as situações como instrumentos de Baba. Todos nós somos instrumentos de Baba em alguma coisa ou outra, na verdade. Mas como podemos lidar com essas situações? Como entender essa loucura que acontece no mundo? E há uma atenção especial. Eu vou falar hoje, nos próximos dias, sobre estarmos juntos. Cada um veio de diferente contexto, não apenas nessa vida. Se nós rastrearmos nossas existências em 84 vidas, até que chegamos na porta de Baba, imaginem quantos relacionamentos que tivemos, quantas situações em que estivemos, quantos filhos, pais que tivemos, quantos empregos tivemos. É claro, como o Baba diz, e fomos igualmente divididos entre ser masculino e feminino. Tivemos nascimentos como homens e como mulheres. Então, o que acontece quando nos reunimos? Então, esse mês vai tratar um pouco disso. Como vivermos juntos, como servirmos juntos. E parte disso é saber como se ajustar aos outros, as diferenças. Há uma seção sobre delegar e confiança. Confiar é um grande problema para muitos. É um grande desafio, eu diria, para confiar em si, confiar no drama, no serviço que estou fazendo. Há também uma sessão sobre lidar com diferentes sanskars. E é claro que o grande que vamos falar um pouco hoje é o ego. E o auto-engano, como nos enganamos. E também falamos um pouco sobre autossoberania. É um outro sinônimo. Nós somos autossoberanos. Então, temos que desenvolver isso para governarmos no futuro. Então, naquela Murli Avyakti, um pouco mais cedo, Baba estava falando sobre ser Rasyukti. Na realidade, ao conhecer os segredos do eu, me ajuda a entender as outras pessoas também. É um pouco dos... Hoje eu vou falar dos nossos maiores desafios para lidarmos com o nosso ego e lidar com o ego dos outros. A palavra ego, em inglês, é uma palavra grega, na verdade. Significa eu. É a mesma... Se você, em grego, você diz eu vou ao banco, você fala ego, vai ao banco. Se, tanto, mais no sânscrito, você tem um termo ahankara. É uma boa descrição. Aham significa eu e kar está relacionado com aquilo que eu faço. Então, sou eu e aquilo que eu faço. Eu e a minha criação. As pessoas, quando se movem, elas são orgulhosas daquilo que fazem, o que elas alcançaram. E nós temos que ser cautelosos com isso, porque há dois eus. Embora eu seja a palavra mais popular no nosso dicionário, quantas vezes no dia nós pensamos na palavra eu,
ou falo a palavra eu. Eu penso isso, eu fiz aquilo. Mas há dois eus. Um é o verdadeiro, a alma, quem eu sou realmente. E nesse eu tenho orgulho da minha criação interna, mas também de quem os outros são. E é uma parte da nossa lição de casa amanhã, de ver o ser vivo. Então, eu tenho que ter tal visão que eu posso ver além de toda a sujeira e as aparências e ver o valor real do outro. Eu somente posso fazer isso ao ver em mim e ver a partir dessa perspectiva. Hoje, Baba estava falando sobre balançar na sua lembrança na muralha matinal. E eu estava pensando, olhe para o estado do mundo no Brasil no momento. Na realidade, quase houve um golpe, as caminhões bloqueando mais de 300 pontos de estradas principais no país, demandando que o exército assumisse. Foi só bagunça. Mas se eu estou balançando só com Baba, de que forma eu vejo essas cenas, essas situações? É claro que eu tenho que ver o que há realmente ali. Almas passando por diferentes situações, almas desempenhando seus papéis, mesma coisa que fizeram no ciclo anterior. Naturalmente, se eu tenho a perspectiva de Baba, é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser capaz de viver e trabalhar com outros. Eu tenho que tentar sentir como o Baba sente, ver como o Baba vê. Tenho que usar guia para entender as situações. Eu preciso colocar as coisas dessa forma para mim, objetivamente, com guia. Olhar com o terceiro olho e, portanto, eu terei uma leitura correta da situação. E aí eu posso ver como eu devo me sentir, o que eu devo pensar, o que devo me tornar devido a essa situação. Então, há esses dois pontos para começar. Um é o eu verdadeiro, o eu espiritual, a alma que teve 84 nascimentos, a alma que esteve ao redor do ciclo, uma alma tão experiente, a alma que entende que eu não sou nenhuma dos meus 84 nascimentos. Esse corpo físico aqui, eu tenho a mesma distância dele de qualquer outro corpo que eu tive no ciclo. Eu sou tão diferente desse corpo físico atual, assim como eu sou diferente de qualquer outro dos corpos que eu tive. Essa perspectiva é a de que eu sou uma alma eterna. E então, como eu vejo esse mundo? Como eu vejo as outras pessoas? A coisa principal, o relacionamento principal é espiritual. É por isso que quando o Baba diz, lembre-se de mim apenas, ele enfatiza tanto isso, hoje na Murli, por exemplo. Não apenas Baba deveria ser meu centro, mas quando eu penso sobre os outros, eu devo lembrar deles como esse ser de luz, que é o exercício de amanhã. Eu tenho que ver o ser vivo, porque eu estou com o Drishti de Baba. Eu estou com os mesmos sentimentos que Deus tem pelos outros, porque eu sou próximo de Deus. E eu vejo a partir dessa perspectiva. E aí eu não ficarei perdido nas aparências e nas atrações ao corpo é uma coisa, mas a atração para a personalidade, para as aquisições do outro,
Olha o que aquela pessoa fez. Olha a personalidade daquela pessoa, não é maravilhoso? Nós não deveríamos nos esquecer se há alguém, algo de bom em alguém, inclusive em mim, originalmente, de onde aquilo vem? Vem de Baba. A herança de Baba. Ou é aquilo que ele nos dá agora, ou o que ele deu a nós no último ciclo. Qualquer coisa boa em mim ou em qualquer outro. A origem disso vem de Deus. Deus emergiu aquilo na alma de uma forma ou outra, especialmente no final do último ciclo. E o que quer, qualquer herança que alguém tenha, especialmente a boa parte, é Deus que emergiu aquilo. A palavra Deus, God, é ligada à palavra good, bom. Elas vêm da mesma raiz. Então, existem dois eus. Um é o eu verdadeiro, profundo, a alma, que passou por todas essas coisas. E a partir dessa perspectiva, eu olho para qualquer outro. A partir dessa profundeza do eu vejo, além das aparências, como Didi dizia, além das características, eu vejo o diamante, como o Baba disse, hoje. Cada um é uma luz brilhante. A minha visão tem que ser tão bem treinada que eu posso ver isso nos outros. É claro, se eu fico preso no meu próprio corpo, na minha identidade, eu só vou ver corpo. Eu não poderei ver as almas se eu estou consciente do corpo. É impossível. Na realidade, eu nem estarei consciente de Deus. Se eu sou consciente do corpo, não haverá percepção de Deus, não haverá espiritualidade. Então, se eu me torno esse eu ligado ao ego, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, não é apenas o ego mundano que eu nasci em tal lugar, tal família, tal tradição. Eu sou indiano, australiano, hindu, cristão. Isso é bem limitado, pensar desse jeito. E a consciência do corpo, é claro, e é a base para todos os problemas do mundo. Mas se eu começo a ver as coisas dessa perspectiva mais profunda de alma, é completamente diferente. Então, se eu trabalho e vivo com outros, eu tenho que considerar esses dois eus, o eu limitado da consciência do corpo, tanto o meu quanto dos outros com quem eu convivo, e o eu consciente da alma, verdadeiro, aquele que está relacionado a Deus e a outra pessoa também. Há três coisas que eu tenho que me desapegar. Primeiro, essa é mais fácil, eu tenho que me desapegar do corpo. Essa é mais fácil, eu sou a alma, não sou o corpo. O segundo desapego é um pouco mais difícil. Eu sou o ator, eu não sou nenhum papel que eu tenha. Como o Baba disse, temos que ser conscientes da alma e não conscientes dos papéis. Vivendo, servindo com outros. Às vezes o papel entra no meio. Eu sou mais importante que você, eu sou superior a você, sou tal, tal e tal. Essas são as coisas que eu tenho que compreender. Eu tenho que abandonar querer só vencer. Eu tenho que deixar querer só ser o primeiro, ser compreendido, amado, porque eu tenho que fazer isso comigo mesmo. Eu tenho que me entender, eu tenho que me amar como o Baba me ama. E aí eu posso amar qualquer outro. Então, existem dois pontos de partida.
Um é a partir do eu limitado, que me traz uma visão errada da realidade quando eu penso sobre os outros, tentando entender qualquer um. Se eu apenas olho no meu relacionamento e meu papel, minha história e o papel do outro, a história do outro, fica bem difícil. Eu tenho que ir além do meu corpo, além do meu papel, e mais difícil, além da minha história. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mesmo minha história em guia, porque frequentemente a consciência do corpo que tínhamos antes de guia, nós substituímos com uma consciência do corpo BK. Antes, eu nasci em tal lugar, tal família, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei engenharia, fiz isso, eu trabalhei aqui, trabalhei ali, e aí eu entrei em guia, mas mesmo em guia, eu tomei nascimento em tal lugar, tal pessoa foi minha professora, eu fiz isso, eu abri esse centro, eu vivi ali. É a mesma coisa. A gente só coloca BK antes da consciência do corpo. É a mesma coisa. Então, o que é essencialmente diferente quando eu começo a ver o mundo à minha volta? Na consciência da alma, eu posso perceber que há duas realidades. Isso é muito importante enquanto interagindo com os outros. Porque eu tenho duas realidades. Uma é limitada, com aquelas características limitadas relacionadas ao ego, e a outra é a minha realidade ilimitada, que eu sou um filho de Deus. Talvez eu possa ser completamente diferente dos outros com quem eu interajo. Diferente personalidade, aparência, gênero, idade, cultura. Muitas diferenças pode haver. Mas a única forma para nos darmos bem, eu tenho que entender o que temos em comum. Ambos nós somos almas, ambos nós temos o estado original espiritual, ambos viemos do lar espiritual, ambos somos filhos de Baba. E esse é o segredo profundo para poder conviver com o outro, quando eu sou capaz de ver ambas as coisas. É claro que a gente vê as diferenças de idade, cor, experiência, com histórico social, pode haver diferenças, mas nós também somos similares e a base de qualquer relacionamento espiritual é aquilo que temos em comum. Essa base da palavra comunicação, metade da palavra é comum. E comum, em latim, é aquilo que é de comum. É uma troca daquilo que temos em comum, a comunicação. Então, a não ser que eu faça o esforço para pensar o que eu tenho em comum com essa pessoa, um nível profundo. Se eu não consigo perceber isso, eu não vou conseguir comunicar. Se eu estou julgando a pessoa pela aparência dela, sobre suas características, como o Didi falava, se eu apenas olho para a superfície, para a camada superficial, eu não serei capaz de interagir com aquela pessoa, mas se eu vou fundo dentro de mim mesmo, eu consigo tocar a outra alma, porque no nível mais profundo não há essas diferenças. Diferenças são muito superficiais. Então, essas são as coisas que temos que considerar. Esses são segredos profundos, significados profundos que temos que levar conosco para sermos Rasyukti. Então,
Essas são algumas das coisas que nós vamos estar falando. Amanhã, nós podemos falar o que acontece quando colocamos Baba no meio. Como Baba diz, um dos maiores yuktis é colocar Baba entre a alma e alguém mais. Colocar Baba entre a alma e a situação. Essa é a arte de ter um bom relacionamento. Viver juntos e trabalharmos juntos. Então, podemos abordar isso. Mas hoje eu queria ir no básico, de ter essas duas perspectivas, a limitada, que nos leva para um lado, e a ilimitada, que nos liberta. Esses são alguns pensamentos que eu queria compartilhar. Obrigado. Om Shanti. Obrigado, Ken. Eu sinto que essa é a fundação da vida Brahmin. Se a fundação é forte e firme, então automaticamente tudo ficará bem. Eu sei, quando todos vocês eram jovens Brahmins, vocês tinham muita dessa prática de consciência da alma. E depois disso, acho que a gente fica tão ocupado com o serviço, cuidando de tantas coisas, mas definitivamente, uma vez perguntamos a Dadi Janki o que é mais importante, ela disse, relacionamentos são as coisas mais importantes. Como você disse, a primeira coisa é o relacionamento consigo mesmo. E se meu relacionamento comigo mesmo é claro, então o relacionamento com os outros será claro. Isso é muito bonito. Muito obrigado. Então, vamos ouvir mais de você. Todos vão se beneficiar. Muito obrigado. Nós tivemos que perguntar para você, você aceitou. Obrigado por estar aí. Om Shanti. Obrigado, Didi. Om Shanti. Quem se despediu?